Olá, vamos iniciar mais uma aula. Nossa aula agora vai ser de operações com matrizes. Vamos estudar, um pouquinho sobre matrizes e aprender o que for possível. Nesse caso, a gente vai trabalhar as operações adição e subtração de matriz. Então, nós já sabemos fazer isso em qualquer outra situação. Já na situação de matriz, vamos lá, acompanha a seguinte situação. O gerente de vendas de uma loja tem à sua disposição as tabelas de vendas mensais, em reais, dos seus 3 vendedores por produtos vendidos. Veja, o mês de janeiro, nós temos os 3 vendedores, Paulo, Germano e Rodolfo, a quantidade em reais que eles venderam em geladeiras e fogões. E o mês de fevereiro com a mesma situação. Então, o que é que tem a ver com a matriz? Se nós olharmos, as tabelas, elas estão organizadas em linhas e colunas, e matrizes são organizadas em linhas e colunas. Então, está aqui nossas duas matrizes. Vamos chamar as vendas de janeiro de matriz J e a vendas de fevereiro de matriz F. Outro detalhe, que tipo de matriz nós temos aqui? A matriz J, nós temos 3 linhas e 2 colunas. A matriz F, nós também temos 3 linhas e 2 colunas. Lembrete, eu só posso adicionar ou subtrair matrizes se as matrizes forem do mesmo tipo. Nesse caso, a gente pode somar. Se ele quer saber as vendas mensais nos 2 meses, no bimestre, então eu vou somar. Então, vamos ver como vai ficar? Depois da soma, olha o resultado que ficou. Nós temos uma matriz também, 3 linhas por 2 colunas. Ou seja, para somar, os tipos têm que serem iguais e o resultado também vai dar uma matriz do mesmo tipo. Mas como foi feita essa soma? Então, vamos lá. Ele vai somar os elementos da matriz J com os elementos da matriz F. Em que sentido? Quem vai ser ele? Lembre-se que cada matriz ela é formada por linhas e colunas. Olha aqui o elemento, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna da nossa matriz. Vamos chamar essa matriz de matriz A, que é a adição de J com F. Nós vamos ter também segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Então, como foi feita essa soma? Foi pego a primeira linha, o elemento da primeira linha, primeira coluna de J, mais o elemento da primeira linha, primeira coluna de F, que deu quem? Resultou em quem? Resultou no elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz A, que foi a adição das duas. O mesmo acontece com as demais, olha aí. Primeira linha, o elemento da primeira linha, segunda coluna de J, mais o elemento da primeira linha, segunda coluna de F, vai resultar no elemento da primeira linha, segunda coluna de A. Então, acredito que aqui já deu de compreender, certo? Só que ele queria saber mais um pouquinho. Ele quis saber, quanto eles venderam no bimestre, juntando janeiro e fevereiro, e agora ele quer saber a evolução das vendas de janeiro a fevereiro. Será se aumentaram ou diminuíram? Como é que eu faço para descobrir isso? Basta eu calcular a diferença, ou seja, a subtração. Olha aí, resultou nessa matriz. Observe que também é uma matriz do tipo 3 linhas por 2 colunas. E o que foi que ele fez diferente do slide anterior? A única diferença do slide anterior é que no lugar de somar a matriz J com a F, ele subtraiu a matriz J com a matriz F. Então, vamos chamar essa matriz, que é o resultado da subtração, de matriz B, ok? Então, o que foi que aconteceu aqui? A mesma coisa, ele pegou o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz J e subtraiu com o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz F, que resultou o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz B. Aí, continuando, o elemento da primeira linha, segunda coluna da matriz J, menos o elemento da primeira linha, segunda coluna da matriz F, que resultou o elemento da primeira linha, segunda coluna da matriz B. E assim sucessivamente. Então, qual vendedor tem a maior queda de vendas de geladeira de janeiro a fevereiro? Então, com certeza, quem vai ter a maior queda é aquele que resultou no número maior negativo, não é isso?
Então, adição de matrizes. Considerando as situações que a gente já viu, vamos agora só refletir. Nós temos duas matrizes, a matriz A e B. Ambas são quadradas, do tipo 3, por quê? Vamos só lembrar um pouquinho. Porque é 3 linhas e 3 colunas. Então, com certeza, eu já sei que o resultado dessa adição vai ser igual a uma matriz, 3 linhas por 3 colunas. Tá aqui as duas, matrizes A e B, somada, olha, ficou quem, ó? 3 mais 1, 5 mais menos 4, menos 2 mais menos 1. Olha aqui. Outro detalhe, a gente tem que ter muito cuidado quando tiver esses sinais de negativo, porque nós vamos ter que fazer jogo de sinais. Ficou ó, 3 mais 1, ok. Já a primeira linha e segunda coluna ficou 5 mais, que é uma adição, e o elemento da primeira linha e segunda coluna de B é menos 4. Primeira linha e terceira coluna de A é menos 2, mais o elemento da primeira linha e terceira coluna de B é menos 1. Então, ficou 3 mais 1, 4, 5 mais por menos, vai ficar aqui, ó, 5, mais por menos, menos, 5 menos 4, 1. Aqui ficou menos 2, mais por menos, menos. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 2 mais 1, 3. Então, ficou menos 3. E o mesmo vai acontecer, ó, 2 mais 7 dá 9. 8 mais 0, olha aqui, que dá 8. Menos 6 mais 2, ó, menos 6 mais 2, sinais diferentes, conserva do maior módulo e subtrai. 6 menos 2, 4. E a última linha, 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 4 mais 1 que dá 5, e 2 mais 0 que dá 2. A matriz C, né, que foi o caso lá da adição, que eles chamam aqui, ó, a matriz do resultado da adição de C, assim obtida denomina-se a soma da matriz A com a matriz B, ou soma das matrizes A e B. Olha aí. Dado duas matrizes do mesmo tipo, como eu falei, tem que ser a mesma quantidade de linha, a mesma quantidade de coluna, né, que eles chamaram de matriz A e B, e a soma é A mais B, que resultou na matriz C, que também é do mesmo tipo. No caso ali, ambas as três foram de ordem 3, que é uma matriz quadrada. Então, nesse caso aqui, vamos analisar bem aqui as propriedades. Ó. Matriz A mais B, a ordem ó, não altera. Também pode ser B mais A, que é a propriedade lá da adição, a ordem dos fatores não altera a soma. Já a associativa A mais B, entre primeiro eu vou somar A mais B, por último mais C, ou eu posso somar B mais C primeiramente e depois com A, porque esse resultado também não vai se alterar. E se eu tiver uma matriz, né, regular, normal, com uma matriz nula, o que o resultado vai dar? A mais a matriz nula, que é 0, vai dar o próprio A. E ambas têm que serem de mesma ordem. Olha aqui, sendo 0, a matriz nula de mesma ordem. E se eu somar com a sua simétrica? Eu tenho a matriz A e vou somar com a menos A, ou seja, com a sua simétrica. Todos os elementos de A que são positivos, na outra matriz eles se tornarão negativos. Então, não importa a ordem que eu pegar. A mais menos A ou menos A mais A vai resultar de uma matriz nula, porque nós sabemos que a adição de números simétricos vai dar sempre 0. Matriz oposta. O que é uma matriz oposta? Eu também posso chamar a matriz oposta de matriz simétrica, né? Por quê? Quando eu somo as duas matrizes, eu tenho uma matriz A e vou somar com a sua oposta, o resultado vai ser 0. Como eu falei anteriormente, olha, eu tenho a matriz A com os elementos 3, 6, menos 2 e 1. E eu vou somar com a tua oposta. Quem é a tua oposta? Se na matriz A é 3, o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, na matriz oposta é menos 3. Se o elemento primeira linha, segunda coluna é 6 na matriz A, na tua oposta é menos 6. Segunda linha, primeira coluna, menos 2 na matriz A, na oposta é 2, é positivo. E por último, segunda linha, segunda coluna é 1, na oposta é menos 1. Então, basta eu trocar os sinais. Se na matriz está positivo, na oposta é negativo. Se na matriz está negativo, na oposta vai ter que ser
positivo. E quando eu fizer essa adição, o resultado vai ser sempre uma matriz nula do mesmo tipo das duas, observe. A matriz A é uma de ordem 2, porque são 2 linhas e 2 colunas, portanto é quadrada. A matriz B também é de ordem 2, que resultou a adição numa matriz também de ordem 2. Todas as três são matrizes quadradas de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Observe porque dá sempre zero seus elementos, ó, porque vai ficar ó, 3 menos 3, primeira linha, primeira coluna. 6 menos 6, primeira linha, segunda coluna. Menos 2 mais 2, segunda linha, primeira coluna. 1 menos 1, segunda linha, segunda coluna. Então, obtemos sempre a matriz oposta, ou posso chamar de simétrica, mudando apenas os sinais dos elementos da sua matriz A. E na subtração? Vamos analisar? Quem sabe adicionar, sabe fazer o retorno, é claro. Então, vamos ver. Sendo A e B duas matrizes, né? Ambas têm que serem do mesmo tipo, que já foi falado. E eu vou fazer essa diferença, que é a subtração, né? Quanto oposta. Como é que vai ficar? Se eu já vou fazer A menos B, que seria a sua oposta, né? No caso aqui, com a oposta de B, então ficaria A mais menos B, que poderia ser a mesma coisa de uma simples subtração de matriz. Então, vamos analisar. Sempre que eu tiver a diferença, gente, eu tenho que pensar numa adição. A subtração é consequência de uma adição. Então, até foi dado o exemplo aí, ó. Quem é 3 menos 4? É uma subtração, mas é uma consequência de uma adição, porque é a mesma coisa que 3 mais menos 4. Por quê? Porque eu vou fazer o jogo de sinais. Mais por menos, menos, fica 3 menos 4. Então, vamos aqui. Simplesmente vou jogar o menos, né? Vai ficar, ó, 3 menos 2, certo? Ele pegou e fez o simétrico, eu não preciso disso, ó. Vai ficar, ó, 3 menos 2, primeira linha, primeira coluna. Menos 2, menos 3, menos 2, menos 3, vai dar o mesmo resultado de fazer a sua oposta. Primeira linha, terceira coluna, 5 menos 6, 5 menos 6. Agora vamos para a segunda linha. 10 menos 4. É só eu ter o cuidado na hora dos sinais, ó, menos 4, porque eu estou fazendo uma subtração de matrizes. 0, menos 5, 0, menos 5. E por último, menos 1, menos 1. Então, agora é só finalizar essa subtração. Vamos ver que resultado deu? 3 menos 2 dá 1. Aí aqui eu já botei que, ó, menos 2. Como é que isso aqui vai ficar? Ó? Eu ainda vou ter que eliminar, né? Menos 2, menos por menos, mais. Então, vai ficar aqui menos 2 mais 3. Sinais diferentes, conserva do maior módulo e subtrai, que é positivo. 3 menos 2, 1. Vem aqui. 5 menos 6, sinais diferentes, conserva do maior módulo e subtrai, que é negativo. 6 menos 5, menos 1. Segunda linha, vamos lá, 10. Nesse caso aqui também eu vou ter que primeiro simplificar. Vai ficar 10 menos, vamos lá, menos por menos, mais. Então, vai ficar 10 mais 4. 10 mais 4, 14. 0 menos 5, sinais diferentes, conserva do maior módulo que é subtração e subtrai 5 menos 0, 5. Então, fica menos 5. Menos 1 com menos 1, ó, sinais iguais, conserva e soma. 1 mais 1, 2. Então, fica menos 2. Vamos agora para a multiplicação de um número real por matriz. Então, também não é muito diferente do que a gente já viu. Vamos ver aqui a situação. Suponha que a comissão dos vendedores seja 5% sobre o total mensal de vendas em cada tipo desse produto. Dessa forma, o gerente pode desejar ter informação sobre qual é o custo das comissões pagas aos vendedores, por tipo de produto vendido. Em janeiro, para obter tal informação, ele pôde multiplicar cada valor da tabela das vendas de janeiro por 0,05. Quem é esse 0,05? É 5%. É aquilo que eu sempre falo, ó, 5% é o mesmo que 5 sobre 100. O sinal de porcentagem é uma divisão.
Então, se eu tenho uma divisão por potência de base 10, a vírgula vai andar para a esquerda. E eu tenho ela subentendida aqui à direita do símbolo. São 2 zeros, são 2 vírgulas. Então, eu vou ter que ter em decimal, que é mais fácil de eu calcular, 5%. Basta multiplicar tudo por 0,05. E foi isso que aconteceu, olha aqui. Está aqui a nossa matriz, tipo 3 por 2. Todos os seus elementos foram multiplicados por 0,05. Então, eu tenho uma matriz onde ela está sendo multiplicada pelo número real. No caso, esse aqui é o número real, né, que é decimal. Efetuando os cálculos da tabela com a informação das comissões pagas em janeiro, ficaria assim. Observe que também o resultado dessa matriz é o mesmo tipo, ó, 3 por 2. Ela vai permanecer com a mesma quantidade de elementos. Então, é como se eu tivesse, né, apenas multiplicado todos, aliás, não é como. Foi isso que aconteceu, eu multipliquei todos os seus elementos por 5%, que é o mesmo que 0,05. Então, vamos ver se ilustrar esse exemplo melhor aqui, ó. Nós temos a matriz A, temos todos os seus elementos, também é uma matriz, ela é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, né? Então, é uma matriz 2 por 3. E vamos multiplicar pelo número real 2. Então, ó, tá aqui, ó, 2 vezes A é 2 vezes a matriz, vai ficar, ó, 2 vezes 5, 2 vezes 8, 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 4, 2 vezes 3 e 2 vezes 6. Sempre lembrando de ter o cuidado quando eu tiver esses sinais de negativo. Aí ficou, ó, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16. Aqui eu preciso fazer jogo de sinais para eliminar o parêntese. 2, mais por menos, menos. 2 vezes 1, 2. Mais por menos, menos. 2 vezes 4, 8. Então, ficou menos 8. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 6, 12. Então, não tem segredo. Basta eu multiplicar o valor real que está fora da matriz por cada elemento da sua matriz. E resultou no mesmo tipo. 2 linhas por 3 colunas. Então, vamos analisar aqui as propriedades, né? Se eu tenho uma matriz A, tipo M por N, né? E seus elementos, né? Genericamente chamando é A, o I que representa a linha, o J as colunas, e o alfa é esse número real. Então, alfa vezes A é uma mesma matriz do mesmo tipo, cujos elementos agora são todos multiplicados por esse número real. Olha aqui. Vamos só analisar bem aqui as propriedades. Nós temos dois números reais aqui, o alfa e o beta, que está sendo multiplicado pela matriz A. Então, o que é que acontece? Esse elemento alfa vai ser multiplicado por A, ó, mais o elemento beta também por A. Tá vendo? É uma associativa nesse caso, não é? Eu tenho uma única matriz multiplicada por dois números reais. E nesse caso, eu tenho um número real multiplicado por duas matrizes diferentes. Então, alfa vezes A mais, que é a matriz A, alfa vezes a matriz B. Nesse outro caso, eu tenho dois números reais multiplicado pela matriz A. Então, alfa vezes beta vezes A. Não importa a ordem, eu posso fazer primeiro beta vezes A, depois vezes alfa, ou alfa vezes beta e depois vezes A. E quando eu tenho apenas o número 1 vezes a matriz A? Nós sabemos que o número 1 vezes A vai dar o próprio A, não é isso? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Matriz transporta. O que é uma matriz transposta? Então, vamos lá. O mesmo gerente citado anteriormente vai fazer uma apresentação para seus superiores e outras coisas. Deseja mostrar as vendas bimestrais dos 3 vendedores. Ao preparar a apresentação, ele percebe que a visualização da tabela ficaria melhor se os vendedores estivessem nas colunas e os produtos nas linhas da tabela. Em outras palavras, gostaria de expor os dados como abaixo, né? Então, a tabela era assim. Nós tínhamos aqui os vendedores na primeira coluna e os valores dos objetos nas linhas. E ele vai mudar essa tabela para melhor visualização. Vamos ver como foi que ficou. Nesse caso, ele mudou. Ele colocou os vendedores, foi na primeira linha, e os objetos com seus valores nas colunas. O que foi que aconteceu? Ele fez uma transposição dessa matriz. Ele mudou o que estava nas linhas para colunas agora. Mas o que significa isso?
ele fez uma transposição e nós conhecemos como matriz transposta. Por exemplo, chamamos a matriz anterior de matriz B, que é a do bimestre. Então, ele transformou nessa outra matriz, que também continua sendo B, só que dessa vez é a matriz transposta. Então, a gente coloca um Tzinho para representar que aconteceu uma transposição. Olha aqui, se A é uma matriz M por N, denomina-se transposta de A, indicado com o Tzinho, né, como expoente, cujas linhas são ordenadamente as colunas de A. Outro detalhe, minhas linhas e colunas da determinada matriz só será igual à sua transposta se ela for uma matriz quadrada. Caso contrário, né, observe, na minha matriz B, nós tínhamos o quê? 3 linhas por 2 colunas. Ela não é uma matriz quadrada. Ela é uma matriz normal, com 3 linhas e 2 colunas. Quando foi feita a transposição, isso mudou. Agora nós temos 2 linhas e 3 colunas. Que isso vai acontecer. Sempre que ela for diferente de uma matriz quadrada, ela vai também ficar uma matriz diferente como transposta. Exemplo, nós temos a matriz A, é uma matriz quadrada de ordem 2, consequência, o resultado da sua transposta também vai ser uma matriz quadrada de ordem 2. Mas como foi que eu fiz essa transposição? A primeira linha, os elementos eram 6 e menos 2, que se transformou na primeira coluna, 6 e menos 2. A segunda linha, que era 4 e 5, se transformou na segunda coluna, que é 4 e 5. Letra B, nós temos a matriz A, que é do tipo 2 linhas por 3 colunas, que resultou numa matriz transposta A, que nesse caso se transformou em matriz do tipo 3 linhas por 2 colunas. Aqui já ficou diferente, porque ela não é uma matriz quadrada. Então, vamos analisar. A linha da matriz A, a primeira linha da matriz A, se transformou na primeira coluna da sua transposta. A segunda linha da matriz A se transformou na segunda coluna da sua matriz transposta. Letra C. Nós temos uma matriz quadrada de ordem 3, então a consequência é que a sua transposta também vai ser quadrada de ordem 3. E segue o mesmo raciocínio. A primeira linha da matriz A é a primeira coluna da sua matriz transposta. A segunda linha da matriz A é a segunda coluna da sua transposta. E a terceira linha da matriz A é a terceira coluna da matriz transposta. Ok? E bons estudos e boa aula!